Oi, boa noite, feliz sábado. Hoje é sábado. Para vocês é sexta-feira à noite. Mas Deus, quando criou o mundo, Ele falou tardes e manhãs. E Deus não usa relógio, nem Rolex, nem relógio algum, nada. Para Deus é tardes e manhãs, que quer dizer o período escuro do dia e o período claro do dia. Muitas coisas têm mudado, né? Ultimamente, e também de 100, 200 anos para cá, muitas coisas mudaram, entendeu? Muitas coisas mudaram. A palavra de Deus está deixando de ser importante para as pessoas. As pessoas não se preocupam mais com o que Deus fala. As pessoas pensam que Deus se adapta à sua necessidade, que Deus ele vai te abençoar se você tiver uma necessidade sua e você deixar de atender às necessidades de Deus, às exigências de Deus. Eu orei antes de fazer esse vídeo aqui para que Deus me dê inspiração através do Espírito Santo, para que me mostre, né, o que eu devo falar, porque eu faço isso aqui para exaltar o nome do Senhor. Então é o seguinte, vamos lá. A religião, durante 1720 anos, ficou sob o jugo da Igreja Romana. Primeiro do poder romano, né? Depois da Igreja Romana, quando foi instituído o Papa dominou o mundo, né? A história escura da nossa Idade Escura, onde o Papa ele matava, ele executava gente, ele fazia aqueles absurdos todos, né? A Bíblia era proibida, ninguém podia ler a Bíblia. Quando tinha uma comunidade que tinha uma Bíblia escondida, eles iam lá e matavam todo mundo. Isso aí chama-se... não lembro a palavra agora, mas vou lembrar depois. E o Papa tinha o poder de só ele interpretar a Bíblia. E até hoje é assim, ele fala que o único que tem o poder de interpretar a Bíblia é o Papa, né? Então, quer dizer, se o Papa falar que está escrito lá, pau, e for pedra, não é pedra, é pau, porque o Papa falou que é pau, entendeu? Bom, o que aconteceu? Depois, na época de 1500, apareceu um rapaz, né, um jovem estudante da Bíblia, um dedicado estudioso, ele era padre, né, ele participava dos conventos, né, só que ele começou a ler, começou a achar coisas estranhas, né, ele começou a achar que a Bíblia falava uma coisa, mas na verdade eles praticavam outra, a Igreja Católica Romana praticava outra. Então ele foi fazendo teses, e ele escreveu 95 teses. Ele foi o reformista Martinho Lutero. Você sabe, né, quem é o Lutero? Foi 1500 e pouco. E ele dizia o seguinte, que sola escritura, ou seja, só a escritura tem poder para interpretar a Bíblia, não o ser humano, né? Segundo a interpretação que a reforma protestante trouxe do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, o termo sola escritura é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Isso aí não foi um rapaz que acordou de manhã e falou, bom, agora eu vou destruir a Igreja Católica ou o poder papal, ou não foi o Espírito Santo que ele vai revelando coisas, pouco a pouco vai revelando. E Deus inspirou esse Martinho Lutero para escrever as 95 teses. E essas 95 teses, elas iam contra todos aqueles processos que existiam na Igreja Católica que eram contrários à palavra do Senhor. Por exemplo, naquela época você ia lá e queria fazer assim, ó, vou ser bravo aqui agora, hein? Vou ser bravo. Eu quero ter relação sexual com uma menina de 12 anos. Então ele ia no padre e falava, olha, eu tenho uma tendência, tal, eu queria ter uma relação com uma menina assim, assim, assim. Aí ele ia lá e falava assim, ó, você tem que pagar tanto para a igreja, tem que pagar, vamos dizer assim, um ciclo de ouro. Aí ele pagava o ciclo de ouro e tinha uma indulgência. O que era indulgência? Ele tinha permissão para pecar. Isso que acontecia. Você não precisa acreditar em mim, você pega e começa a digitar aí na internet, né? No YouTube, no Google, o que é a indulgência, o que foi a perseguição papal. Não veio a palavra ainda.
E também tinha aquele negócio de você fazer missas de sétimo dia para os mortos, porque quando a moeda caía no fundo da caixinha, né? Quando a moeda caía no fundo da caixinha, aquela alma que estava presa no purgatório ou no inferno, ela era libertada e ia para o céu. E o mesmo acontecia nas missas de 30 dias. Quando o cara ia lá, encomendava uma missa e ele pagava, dava dinheiro, assim que o dinheiro entrava na conta da igreja, ele era libertado do inferno e ia para o céu. Tudo isso daí era coisa que a igreja foi montando e incutindo na cabeça das pessoas. Tanto é que até hoje tem gente que acredita que é assim. Até hoje tem gente que acredita que é assim, entendeu? Que o poder do padre é maior do que o poder de Deus. O padre define para onde vai a alma do sujeito. O padre define de acordo com o valor que você paga se ele vai para o céu ou não. Infelizmente tem gente que pensa que é assim. E por que eu comecei a pensar nesse sentido de falar sobre esse assunto aqui hoje? Mas aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? Então o que acontece? As pessoas hoje, elas não estão preocupadas com a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Elas estão mais preocupadas com o que o pastor dele ensina para ele, né? Porque se ele lê lá que está escrito uma coisa e o pastor fala que é outra, ele compra aquela ideia e ele acredita. Ou seja, ele é um cara fiel, mas fiel à pessoa errada. Ele é fiel a homens, não a Deus. O que nós precisamos ser fiel? Fiel a Deus, não aos homens, né? E aquilo lá ficou de eu conversar com ele, de eu fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre aquele quarto mandamento, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui na Bíblia, no livro de Atos, uma história muito interessante, né? O que aconteceu? Cristo morreu, Jesus Cristo tinha morrido, ele tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. E ele falou para os apóstolos: vai e pregue a verdade, converta os seres humanos, né, para que eles sejam salvos. E aí Pedro e todos os apóstolos pregavam a palavra de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Certo sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus ficaram invejosos, né, do poder que eles tinham, porque onde eles iam, eles juntavam assim centenas de pessoas, entendeu? E falavam e as pessoas se convertiam. Eles ficaram com muita raiva, muita inveja, né? Então eles pegaram, prenderam todos os apóstolos, né? Levou no cativeiro, amarrou, trancou e ficaram lá. E o que acontece? Eles começaram a orar a Deus. E orando a Deus, Deus os libertou, mas não precisou derrubar a grade, nem precisou romper os cadeados que estavam lá. Ele libertou e no dia seguinte eles estavam de novo pregando nas igrejas. Por quê? Porque Deus, ele tem poder para fazer milagres e coisas maravilhosas na minha vida e na sua. Tem que aparecer o man aqui, ó. Man. Se não aparecer o man, não tem graça. Olha aqui, ó. Man. Bom, o que acontece? Aí, no dia seguinte, Pedro estava pregando na sinagoga, nas igrejas, nas praças, né? E aí esse sumo sacerdote falou: não, vamos fazer uma reunião, vamos acabar com ele, vamos matar esse pessoal, porque esse pessoal vai acabar com a nossa vez, nós não vamos poder mais dirigir igreja, não vamos ter mais pessoas que vão acreditar na nossa fé, vamos matar eles, vamos terminar com eles. E aí fizeram no Sinédrio lá, fizeram uma reunião, mas aí apareceu um cara que era um pouco mais inteligente do que eles, né? É o Gamaliel. Isso aí está lá em Atos 5, versículo 33. Gamaliel falou assim: pessoal, tirem esses apóstolos aqui, vamos conversar só nós aqui entre nós, vamos conversar nós. E aí tirou os apóstolos, né, fora e falou assim: pessoal, pensa bem, ó. Há um tempo atrás apareceu um rapaz chamado Teudas e ele começou a pregar uma nova religião, uma nova seita, né? E ele juntou 400 pessoas. Ele estava crescendo, o movimento dele estava crescendo. Então, quer dizer, ele era um perigo para a gente. Mas aí, quando esse Teudas morreu, todos eles se afastaram e acabou em nada, não aconteceu nada. Outra vez aconteceu Judas, o Galileu, o Judas. Ele também foi lá e arregimentou centenas de pessoas e estava crescendo o movimento deles, mas de repente ele morreu e deu em nada. O pessoal, cada um foi para um lado e desapareceu. Agora vos digo: dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Ou seja, se Pedro estava falando
influenciado por homens, ia perecer, não ia ter a continuidade. Mas olha o que ele fala depois. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Olha que sabedoria, entendeu? Deixa trabalhar. Se for um movimento de homens, vai acabar relaxando e vai desaparecer. Mas se for de Deus, você vai se encontrar lutando com Deus. Tá aqui, ó, Atos capítulo 5. É muito bonita essa passagem aqui. Então, porque eu fico meditando, eu fico orando e meditando em oração, Deus me falou o seguinte: muitas pessoas, por desconhecimento, a palavra certa seria ignorância. A ignorância não é uma pessoa que é ignorante, que é bravo, não é isso. Ignorância é não ter conhecimento. Tá? Se você não tem conhecimento, você ignora aquele assunto. Você não tem condições de discutir aquele assunto. Por quê? Porque você ignora, né? Então o que acontece? Muitas pessoas, elas entram numa igreja, elas ouvem a doutrina, o pastor fala, ela lê e ela acredita que o que o pastor falou está mais certo do que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz uma coisa e o pastor fala outra. E a pessoa vai e segue. Isso é perigoso. Por quê? Porque você pode estar lutando contra Deus. Se Deus te deu uma informação escrita e você acaba cedendo para a informação de um pastor que está distorcendo o que está escrito na Bíblia, você pode estar lutando contra Deus. E Deus, ele é amor, mas ele também é justo. Deus é amor e é justo. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Por que ele morreu na cruz? Porque o homem pecou e Deus falou: quem pecar morrerá. O pecado, o salário do pecado é a morte. Aí qual foi a solução que ele encontrou? O meu filho sem pecado vai morrer, porque ele morrendo, ele vai pagar o pecado daqueles pecadores. Né? Então, quer dizer, Jesus Cristo foi matar o filho dele para nos salvar. Agora a situação é diferente. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa voz a Deus e Deus ouve a nossa oração. Mas quando você abre a Bíblia, não é o papel que está falando, é Deus que está falando com você. Deus está dizendo para você o que Ele quer, Deus está trazendo uma mensagem para você. E quando você lê a Bíblia e fala: mas isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Deus não muda e não tem sombra de variação. Está lá em Malaquias e está também em Tiago. Tiago também fala que Deus não muda, Deus é um só. Quando Deus escrevia, quando os profetas, né? Os profetas escreviam a Bíblia, que era escrita à mão, né? Naquela época era à mão, eles tinham duas penas. Eles tinham uma pena para escrever. Quando ele ia escrever Iavé, que é uma palavra com 4 consoantes, não tem vogal, eles pegavam uma pena de ouro especial e escrevia Iavé. Ou seja, não podia escrever com uma palavra Iavé com uma caneta comum, tinha que ser uma pena especial. De tanta era a adoração à excelência de Deus. O nome dele é poderosíssimo e não poderia fazer isso. Existia esse cuidado. Hoje em dia não tem mais esse cuidado. As pessoas ignoram a grandeza de Deus. Chegam inclusive a dizer que Deus não deu os 10 mandamentos, que não são 10, são 9, ou são 8, ou são 7. Chegam a dizer que Jesus Cristo pregou na cruz os mandamentos e não existe mais mandamentos. Como é que o pessoal pode falar isso? Não é uma, não é duas, não é três, são centenas de igrejas que falam isso. Não tem mais mandamento. O mandamento foi pregado na cruz. Hoje não tem mais mandamento de Deus. Tudo bem, não tem mandamento de Deus, então vamos raciocinar aqui, ó. Os 4 primeiros mandamentos de Deus são a relação do homem com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão. Caramba, hein? Olha que cabeça fraca. Deus é santo. O 4º mandamento fala que ele abençoou e santificou o dia de sábado, que sábado é o dia do Senhor. Eu vou fazer estudo só sobre sábado. Então ele fez 4 mandamentos. Tá? Os primeiros 4, 1, 2, 3 e 4, é referência do homem para com Deus. E os outros 6 é do homem para com o homem. Por isso que Jesus Cristo falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quais são os 6 mandamentos? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, né? E etc.
Ou seja, as igrejas hoje falam que não tem problema, não tem mais mandamentos de Deus porque ele foi pregado na cruz. Mas o pastor, ele não pode adulterar, porque se ele adulterar, ele é expulso da igreja. Aliás, tem pastor que adultera escondido, você sabe disso, até na minha igreja acontece isso, eles adulteram escondido. Existe pastor que desvia o dinheiro de Deus, vocês sabem disso, está cheio de pastor que pega dinheiro para Deus e desvia. Existem muitas pessoas que roubam, muitas pessoas que não honram o pai e mãe, entendeu? E eles fazem isso aí, quer dizer, não estão guardando a palavra do Senhor. Aqui está escrito assim, ó, Atos 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas religiões hoje em dia estão colocando Deus de lado e estão procurando guardar mandamentos ou doutrinas de homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso é muito grave, sinceramente. Parece que está tudo em ordem, tudo bacana, tudo legal, mas se você lembrar que no dilúvio existia centenas de milhares de milhões de pessoas e tudo foi exterminado, só salvou uma família com 8 pessoas. Uma família com 8 pessoas. Aí você fala, mas Deus vai destruir todo esse mundo aqui? É impossível destruir. E se ele destruir? E se ele achar que daqui só sai 8, ou 10, ou 144 mil? Né? Porque ele deixou a lei para a gente guardar, ele deixou os mandamentos, ele deixou os ensinos dele, ele deixou tudo certinho para a gente, ele deu até o escape para a gente. O escape é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fala: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? O mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. E o que mandamento é esse? É o reflexo da lei de Deus. É exatamente o reflexo da lei de Deus. Deus fala: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Se você olha Jesus, adora Jesus, você está adorando o Pai. Quem é o Pai? É Deus. Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens. Então, se ele fala, guarda os meus mandamentos, ele não está inventando um mandamento novo, nem diluindo a serenidade daqueles mandamentos que ele deu. São os mesmos mandamentos. E as pessoas, infelizmente, porque se você peca por um mandamento, tudo bem, Deus te abençoa. Mas se você faz descaso, fala, não, isso não é mais pecado, aí é diferente o tratamento. Você está escarnecendo a palavra de Deus. Isso é muito complicado. Então eu vim aqui hoje fazer esse vídeo. É um vídeo pesado, é um vídeo forte, né? Eu meditei durante o dia todo, analisei, procurei essa passagem aqui, procurei algumas coisas para poder estar passando essa informação. E espero que seja útil para que vocês acordem, para que vocês... E eu também, não é só vocês, eu também, porque eu não sou dono da verdade. Eu só estou fazendo o quê? Eu fui procurar Martinho Lutero, que falou que a Bíblia e só a Bíblia tem capacidade de interpretar a própria Bíblia. Ele foi uma pessoa que ele mudou a história. Nós tínhamos o domínio 100% da Igreja Católica Romana, entendeu? E ele mudou, abriu a porta para os reformistas. E dessa reforma veio várias denominações. E ele falava, a Bíblia e só a Bíblia explica a Bíblia. Quer ver? Isaías, deixa eu ver aqui, quer ver? Isaías 28, 10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isaías 28, 10. Pode ler na sua Bíblia aí, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Sabe o que quer dizer isso aqui? Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Isso aqui é Se você quer aprender de Deus, aqui está a chave bíblica. A chave bíblica é essa aqui, ó, Isaías 28, 10. Lê aí, depois pesquisa na internet o que fala sobre isso aqui. Você não pode pegar uma Bíblia, abrir assim como se fosse um manual de sorte ou azar e botar o dedo assim, ler e achar que aquilo lá foi a mensagem de Deus para você. Não é isso, Deus é racional, ele fala arrazoemos, Deus te chama para arrazoar.
Ele fala, a Bíblia não é você abrir como se fosse um livro de sorte. Porque se eu estou querendo me matar aqui, pensando, vou me matar e abro, e Satanás faz cair lá naquela passagem, onde Jesus Cristo fala para Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer, eu vou dar o tiro na minha cabeça. Agora, você acha que Jesus vai mandar o tiro na minha cabeça? Não vai, ele não vai mandar isso aí. Não vai, não é a vontade dele que eu faça isso. Então, se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que pegar esse versículo aqui, 28, Isaías 28, 10. É um pouco aqui, um pouco ali. E você vai montando, tirando da Bíblia o ensinamento que Deus deu para você. Eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá? Deuteronômio 29, 29, também você pode abrir aí. Ele fala que o que está revelado é nosso, o que está obscuro não é nosso, é dele. Muitos pastores querem fazer revelação de passagens que não está revelada. Isso aí não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Porque Deuteronômio 29, 29 fala que o que está revelado é para o nosso conhecimento e o que está obscuro é de Deus. Não cabe a nós interpretar a palavra de Deus. Bom, é isso aí. Hoje é sábado para mim, por quê? Porque quando cai o sol na sexta-feira, inicia o sábado. Então é a parte escura do sábado. Amanhã eu vou acordar, vou à igreja, vou adorar a Deus, porque o dia de guarda, o dia que Deus pediu para descansar é o sábado, e o mundo inteiro está na contramão. O mundo inteiro fala que não é domingo. Mas aonde está escrito na Bíblia? Só uma passagem, uma só. Primeiro dia de semana é o dia que Jesus autorizou. Jesus mudou. Aonde está escrito isso? Só um versículo eu me converto. Não tem. Jesus ressuscitou no domingo, mas sabe por que ele ressuscitou no domingo? Porque ele guardou o sábado. Não foi porque ele falou que o domingo é mais importante que o sábado. Pelo contrário, ele falou sábado, ele passou em repouso. O que o Deus fala? Que sábado é um dia de eleitosos para você repousar. E Jesus repousou no sábado e se ressuscitou no domingo. E aí apareceu esse movimento aí dizendo que o domingo é o dia de guarda. Quem está fazendo isso aí está lutando contra Deus. E não é interessante acontecer isso. Bom, enfim, eu peço que quem ouvir esse vídeo aqui não se ofenda, eu não estou brigando com ninguém, eu estou dando a minha versão do que eu leio na Bíblia e do que eu entendo. Se alguém se opõe, vem conversar comigo, me chame e vamos trocar uma ideia, não tem problema nenhum, eu respeito cada um eu respeito. Aliás, Deus respeita, Deus dá o livre-arbítrio. Você pode caminhar para a morte, você pode pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Você acha que Deus quer isso? Não quer, mas Ele respeita. Você quer fazer isso, você faz. Você pode comprar uma moto e andar 250, 300 por hora, bater e morrer. Deus respeita. Você pode comprar um carro e sair, tomar pinga, ficar de fogo e sair andando com o seu carro, correndo e bater. E você mata a família, às vezes completa, mata mãe, filho, esposa, mata pai, Deus te dá o livre-arbítrio, entendeu? Você tem, só que depois Deus fala que vai ter um julgamento. Então cada um vai responder por aquilo que faz. A Bíblia nos dá a forma para ter uma vida feliz, agradável, de êxito, de bênçãos, de alegria, mas ela também deixa você fazer as coisas que você quer e de repente você está lutando contra Deus. Por isso que o Gamaliel falou: deixe correr. Se estiver lutando contra Deus, vai aparecer. Pode ser que alguém esteja lutando contra Deus hoje. Deixa correr, vai aparecer. Quando eu soube disso, eu me converti. Eu aceitei a palavra de Deus. E eu estou aqui hoje testemunhando um pouco para vocês. Bom, eu tenho um canal, José Luiz Rec. Você pode se inscrever no meu canal. Eu quero fazer um vídeo toda semana. Toda semana eu quero fazer um videozinho novo, falando de Deus, exaltando o nome do Senhor. Você pode também compartilhar com alguém. Se você acha que alguém, vou compartilhar com ele para ele ouvir, depois a gente discutir. Compartilha com alguém, entendeu? A gente está aqui à disposição para isso. E se você quiser fazer um vídeo, me chama, eu vou na sua casa, a gente faz um vídeo junto. Ou se quiser fazer um vídeo sozinho, você vai fazer um vídeo sozinho, eu filmo e eu ponho no meu canal. Desde que, claro, né, você também não vai falar desfazer de Deus, né? Porque aí também eu não posso abrir o meu canal para um trabalho contra Deus. Eu faço um trabalho a favor de Deus. Quer dar um testemunho, você quer falar assim: Deus é muito bom, Ele fez uma coisa boa na minha vida, Ele me deu uma bênção, Ele me arrumou um emprego, Ele tirou a minha mãe da Covid, que estava para morrer, estava já desenganada. Então, se conta coisas de Deus, coisas boas que Deus faz na sua vida, eu abro o meu canal para você divulgar isso aí, tá bom? Só me chamar, todo mundo sabe onde eu estou. Todo mundo sabe onde eu estou. Você escreve REC, já aparece, ok? Fui. Feliz sábado a todos, Deus abençoe.